Então, irmãs, boa noite, 20 horas e 20 minutos. É com muita alegria que nós estamos nesse segundo dia para estudo do livro escrito pela irmã Nancy Duzilek, e hoje nós teremos a Oneida como a nossa inspiradora. Elas e nós, tudo a ver. É uma alegria ter as irmãs conosco, e, Oneida, que Deus possa te usar. Eu percebo que o estudo desse livro é uma conversa entre mulheres sobre mulheres. Tudo nesse livro, Elas e Nós, tudo a ver, é organizado para aproximar você, mulher comum, de mulheres comuns da Bíblia. Uma conversa franca, sem rótulos, sem máscara, para entender que Deus importa com mulheres do passado e continua importando com mulheres do presente. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais na instrumentalidade da irmã Oneida, e o Senhor usou a irmã Nancy para escrever esse livro e nos abençoar. Que todas nós possamos ter uma noite de aprendizado, e que Deus, o Espírito Santo, use a Oneida de forma muito especial. Obrigada, Deus, por hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oneida, com você. Bem-vindas todas. Bem-vindas todas. Enita Santiago, Raíra, tem gente nova na sala. Delma voltando, que bom, Delma, ver você. Saudade de você. Que Deus possa nos usar. Com a palavra, nossa querida e amada Oneida. Obrigada. Boa noite, irmãs. Então, é uma alegria estarmos aqui novamente reunidas, né, para continuarmos o estudo desse livro. Eu sou Oneida, sou casada há 35 anos com Rário, né, nós temos 3 filhas, 2 genros, um pretendente a genro, né, que tá a nossa caçulinha que está namorando, então já são 2 genros, um pretendente. Nós servimos ao Senhor na Igreja Presbiteriana Nacional, eu sou professora da Escola Bíblica também, atuamos no Conselho de Evangelismo e Missões. Meu marido é diácono, e é uma alegria muito grande, então, como eu disse, estarmos aqui. Alegria e responsabilidade, né? Porque compartilhar de um livro quando a autora está junto é algo difícil, né, Nancy? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth e Noemi. Mas vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grande é o nosso privilégio de estarmos reunidas em Teu nome. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos estudando esse livro. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da Nancy, que o Senhor mesmo inspirou, Senhor Deus, para que escrevesse esse livro. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da Zenaide, que organizou esse estudo. Obrigada, Senhor Deus, pela vida dessas mulheres. E agora, Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor mesmo, Senhor Deus, fale através da minha vida, ó Pai. Que o Senhor fale a minha vida e através de mim, ó Pai. Que nada, Senhor Deus, que seja dito aqui, Senhor Deus, venha dos nossos próprios corações, mas tão somente do teu coração. Ser conosco nesse estudo é nossa oração. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Queridas, então, semana passada, nós tivemos o privilégio, né, de começarmos o estudo desse livro com a Nancy, e ela falou sobre... Quem se lembra? Abram os microfones. Quem estava aí semana passada falou sobre... Eva. Isso, Eva E falem uma de cada vez. Quando vocês falam assim, isso, eu lembrei de Eva. Eva e... Maria. Maria, muito bem. Então, né, nós conversamos semana passada sobre Eva e Maria, né? E o que ficou assim marcado, né, dessa conversa que nós tivemos semana passada? Alguém poderia falar alguma coisa? Isso mesmo, vamos lá, uma de cada vez, abra o microfone. Que Eva e Maria, elas estão interligadas, nós precisamos obedecer, que a nossa intimidade com Deus, nós precisamos ouvir, nós não podemos fechar nossos ouvidos, e simplesmente aceitar a vontade do Senhor. Sim. E foi dito uma coisa muito importante, o sim das duas, né? Eva, através do seu sim, né, quando ela disse sim à serpente, né, que estava ali, Satanás personificado na serpente, né, o pecado entrou no mundo. E Maria, quando ela disse sim para o Senhor, né, sim, olha, quando ela foi chamada e ela glorifica ao Senhor por ser escolhida para carregar no seu ventre, né, o Senhor, aquele que viria trazer a salvação. Então, esses dois sim, né? E pelo menos aconteceu comigo essa semana, a palavra é mesmo essa, sabe? Fiquei ruminando isso a semana inteira, sobre esses sims, né? Quais são os sims que nós estamos dando para Deus, né? Quais são os sims que nós estamos negando, não dizendo, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mais duas mulheres, sobre Ruth e Noemi. E eu queria ler um versículo com as irmãs que está lá em Mateus, tá? Mateus 1, tá? Nós vamos ler o versículo 5, que está dizendo o seguinte: Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Então, nesse versículo, né, a citação de duas mulheres das 5 que são citadas na genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus, ela cita nominalmente 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, né? E Ruth, então, essa que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela foi citada, ela está entre essas 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus, né? E por que Ruth está entre elas? E o tema que está aqui no livro é Ruth e Noemi, decisões certas. Então, nós vamos ver, né, que Ruth e Noemi tomaram decisões certas. Mas nós vamos ver, lá no início da história delas, nós vamos ver que elas viviam no conturbado tempo dos juízes. E nessa época, houve uma terrível fome em Belém de Judá. E é interessante que o nome Belém, né, Bethlehem, em hebraico, ele significa o quê? Casa do pão. E houve fome na casa do pão. E devido a esta fome, Elimeleque pegou a sua esposa, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles foram para Moabe. Chegando em Moabe, se estabeleceram e seus filhos se casaram. Eles se casaram não com mulheres do seu povo, eles se casaram com mulheres moabitas. Eles se casaram com Orfa e Ruth. E
viveram e lá morreram. Né? Morreu Elimeleque e os 2 filhos, Malom e Quilion. E nessa situação ficou Noemi, Ruth e Orfa. E Orfa. As 3 ficaram viúvas. Um tempo em que a mulher ela era cuidada ou pelo pai, quando solteira, ou pelo marido, né, quando casada, ou pelos filhos. Né? Mas Noemi ficou viúva com 2 noras. E ela não tinha mais filhos, né, para que pudesse cuidar delas. Então, ela reúne ali as meninas e ela diz, olha, vocês estão liberadas para voltarem para a casa dos pais de vocês, para seguirem o caminho de vocês. Só que elas tomaram decisões diferentes. Né? Orfa decidiu voltar para sua família e tentar reconstruir sua vida lá. Mas Ruth teve uma decisão diferente. Ruth decidiu seguir Noemi. Né? E Ruth ela faz uma declaração para Noemi, ela diz algo para Noemi que é interessante. Esse versículo muitas vezes é citado em casamentos, vem em convites de casamento ou coisa parecida, né? Mas interessante, é uma declaração de amor belíssima, mas é uma declaração de amor que uma nora faz para uma sogra. E quando a gente vê essa declaração, a gente começa a pensar um pouquinho, né? O grau de intimidade que as duas têm. Então, Ruth diz o seguinte, lá em Ruth 1,16. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo para que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, ficarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. E aí a gente pode fazer, né, algumas reflexões a respeito disso. Ruth era moabita, mas ela conhecia o povo de Noemi, ela conhecia o povo de Elimeleque, ela conhecia o povo do seu marido. Então, com certeza, Noemi tinha falado para ela do seu povo, mas o mais importante, ela conhecia sobre o Deus de Noemi, porque ela diz, o teu Deus será o meu Deus. Então, ela sabia que Noemi servia a um Deus, que Noemi adorava a um Deus. Então, Noemi, com certeza, tinha falado desse Deus, né, das experiências que ela tinha com esse Deus para Ruth. Então, Ruth, ela decide seguir Noemi. Agora, as duas, tanto Ruth quanto Noemi, elas tinham todos os motivos do mundo para sentar no meio-fio e chorar. Porque elas estavam numa situação extremamente difícil, viúvas, sem terem o que fazer. Então, elas tinham todos os motivos para se desesperarem. Mas elas perceberam, elas entenderam que a vida continuava. Difícil a situação, viúvas, que iriam voltar para o povo de Noemi, mas elas decidiram, elas tomaram a decisão de seguir em frente. E muitas vezes, diante das vicissitudes da vida, a gente toma a decisão de parar. A gente toma a decisão de fechar os nossos ouvidos àquilo que Deus está falando conosco, e a gente simplesmente para. E nós lemos lá em Mateus quão importante foi essa decisão de Ruth. Quão importante foi essa decisão de não parar, de seguir em frente, de acreditar, e de continuar. E é interessante que a gente vê por essa declaração de amor que Ruth faz para Noemi, que as duas tinham um grau de amizade, de intimidade.
E aí elas se unem ainda mais e mudam a história uma da outra. Há um benefício para as duas têm a oportunidade de reescreverem a sua história. A decisão de Ruth, ela teve algumas implicâncias, e algumas implicâncias muito sérias. Primeiro, Ruth, ela deixou os seus parentes, ela deixou os seus amigos, ela deixou a sua terra natal, ela deixou tudo. E ela foi para uma terra diferente. Ela decidiu seguir Noemi. Ela deixou tudo para trás. Ela deixou a sua história para trás. E ela decidiu seguir Noemi. Segundo ponto, Ruth tomou a decisão, né? E foi. E seguiu adiante. É interessante que muitas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas movidas por momentos de emoção, movidas por um apelo, movidas por um impulso, mas 10 minutos depois a gente desiste, né, dessa decisão. É interessante que muitas vezes nós fazemos promessas, né, quando o ano está se iniciando. Olha, esse ano acabou, o ano que vem eu vou, né, fazer uma porção de coisas. Às vezes a gente até escreve uma lista, né, ou quando a gente faz aniversário, ou quando a gente escuta uma pregação que mexe com o nosso coração, a gente faz uma lista de decisões, mas 10 minutos depois a gente esquece dessas decisões. E se a gente for parar para pensar esse ano, nós estamos em outubro, quantas das decisões que nós tomamos no início do ano, nós continuamos, nós seguimos, nós fomos em busca, né, da realização dessas decisões. Muitas nós abandonamos para trás. Agora, a Ruth, ela tomou uma decisão, mas não foi uma decisão momentânea de emoção. Ela tomou uma decisão, e ela foi atrás, em busca desse alvo, né, dessa decisão que ela tinha tomado. Ruth decidiu com responsabilidade, e ela é firme nessa decisão. Muitas vezes, nós ouvimos o chamado de Deus para alguma coisa, mas nós não somos firmes nas nossas decisões, e muitas vezes voltamos, damos meia volta. Ruth não deu meia volta, Ruth não olhou para trás, Ruth seguiu. Terceiro, Ruth demonstra empatia com Noemi. Vai além de simpatia. Ela vive a história de Noemi, ela sente a dor de Noemi, até porque a dor de Noemi também é a dor dela, só que Ruth ainda era nova. E nós vamos ver que Ruth ainda tinha a possibilidade de se casar, de reconstruir a sua vida. Noemi não. Noemi não tinha mais essa possibilidade de se casar, ela não tinha mais essa possibilidade de reconstruir sua vida, tanto que ela volta arrebentada. Ela muda seu nome, ela muda as vestes, ela volta arrebentada para sua terra. Ruth poderia, se tivesse, não, eu vou voltar para a casa dos meus pais, lá pode ser que eu me case novamente, pode ser que eu reconstrua a minha vida. Mas Ruth, ela vive, ela tem empatia, ela toma para si a dor de Noemi. E para ela tomar para si a dor de Noemi, a gente vê quão amigas elas eram, quão próximas elas eram, quão íntimas elas eram. Então, ela decidiu seguir a sua sogra. Quarto, nós vamos ver que a decisão de Ruth, ela trazia muitos riscos. Ela sabia que Elimeleque e Noemi tinham saído de Belém porque havia fome em Belém. Só que ela não conhecia Belém. Era uma terra estranha para ela. Ela não conhecia os parentes
de Noemi. Ela não sabia como ela seria tratada e como ela seria recepcionada pelos parentes de Noemi. Ela não conhecia o povo, ela não conhecia os costumes. Ela estaria muito distante de seus parentes. Ela estaria sozinha lá. Então, ela corria riscos e perigos, mas ela decide seguir em frente. Ela decide ir. Né? Ela toma uma decisão sábia na dependência de Deus. E por que a gente diz na dependência de Deus? Quando ela diz para Noemi, o seu Deus será o meu Deus, a gente percebe que essa decisão sábia, ela toma na dependência de Deus, ela toma na presença de Deus. Ela faz uma decisão na presença de Deus. Né? E ela segue rumo a essa decisão. E todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, elas trazem consequências. Todas as decisões. Até quando nós decidimos não decidir, até quando nós decidimos deixar a nossa decisão para outro, isso traz consequências. Todos os nossos atos, todas as nossas decisões, elas trazem consequências para a nossa vida. Consequências positivas, consequências negativas. Agora, nós, como cristãs, todas as nossas decisões que nós tomamos por nós mesmos, a tendência é nos arrependermos. A tendência é quebrarmos a cara. Mas todas as decisões que nós tomamos na dependência do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, deixando o Senhor falar ao nosso coração, mesmo que seja contra a nossa vontade, nós temos recompensas, né? Pelas decisões que nós tomamos ao lado do Senhor, quando nós ouvimos o Senhor para tomarmos as nossas decisões. E quantas vezes a gente toma uma decisão, aí depois, Senhor, eu tomei essa decisão, agora conserta aí. Eu sou professora, aposentada, graças a Deus, mas isso fica sempre na memória. E tem uma anedota, do menininho que estava orando na beira da cama, Senhor, faz com que o rio Amazonas vá para o Mato Grosso. Aí a mãe chegou, menino, o que é isso? O que você está pedindo para Deus? Mãe, eu estou pedindo para Deus, para o rio Amazonas ir lá para o Mato Grosso, porque foi essa a resposta que eu dei na prova. Então, muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente toma as decisões e depois, Senhor, conserta aí. Quando o certo, coerente, quando nós temos experiências com o Senhor, primeiro buscamos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas essa decisão que Ruth tomou, ela trouxe diversas recompensas para Ruth. Ruth voltou como viúva, voltou com Noemi. Noemi não tinha mais nenhum filho para dar a ela em casamento, então elas chegaram na terra de Noemi abandonadas, mas o Senhor já tinha preparado tudo para Ruth. E Ruth, então, se casa com Boaz. Um homem mais velho, um homem experiente, mas com certeza aquele escolhido por Deus e aquele que zelou, cuidou, tratou de Ruth e de Noemi. E é interessante aí que Deus começa a reescrever aí a história de Ruth e de Noemi. Porque quando ela se casa com Boaz, ela teria alguém para tomar conta dela. Ela teria alguém para cuidar dela. E quando acontecia isso, Boaz, ele era um parente distante, essa pessoa, ela era chamada de resgatador. E aí nós podemos fazer um link com Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio, morreu na cruz, verteu seu sangue, para quê?
para nos resgatar do pecado e nos dar uma nova vida, para verter, né, o seu sangue na cruz. Espontaneamente ele fez isso para que tivéssemos os nossos pecados perdoados, para que os nossos pecados fossem lavados e regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. A gente pode fazer esse linking aí entre Boaz e Jesus no sentido de resgatador, né? Se casa com Boaz e teve um filho, né? Esse filho é chamado de Obed, então ele é citado lá na genealogia de Jesus como trisavô de Davi. E é interessante que teve esse filho, né, que ela teve com o Obed, Jesus, desculpe, na genealogia de Jesus também é citado uma outra mulher, Raabe, que teve a sua história reescrita completamente, né, que está aí nesse versículo, que está aí nesse parágrafo, mas é uma outra história, né, Raabe. E nós vamos ver que a Ruth cuidou da sua sogra. Ela cuidou. O amor e a amizade delas era tão grande que mesmo Ruth tendo se casado novamente, mesmo Ruth tendo constituído uma nova família, mesmo Ruth tendo um filho, ela cuida de Noemi. E Noemi, ela tem esse filho, né, de Ruth como dela, como neto dela. Né? E ela coloca isso. Então, as decisões aqui de Ruth e Noemi, de voltar para o seu povo, de Ruth de abandonar tudo, abandonar o seu povo, a sua terra, a sua família, os seus deuses, porque os moabitas cultuavam outros deuses, né? E essa decisão de seguir Noemi, de seguir ao Deus de Noemi, de adotar o povo de Noemi, é uma decisão que muda completamente a vida das duas. É uma decisão que é um divisor de água na vida das duas, né? E nós vamos ver também como recompensa a amizade entre Ruth e Noemi. É uma amizade linda, né? E nós precisamos de amigas. Nós somos servas do Senhor, nós temos as nossas famílias, muitos de nós têm filhos, têm maridos, têm parentes, mas nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigas que nos apoiem. Nós precisamos de amigas a quem a gente possa pedir um socorro, um auxílio na hora da angústia. Nós precisamos de amigas que nos aconselhem. Nós precisamos de amigas que nos incentivem a servir e buscar ao Senhor. A nossa vida cristã, ela deveria ser assim, né? Sempre indo, buscando a Jesus Cristo, né? O nosso processo de santificação deveria ser sempre assim. Mas não é sempre assim. Então, nós temos momentos de quedas, nós temos momentos que nós estamos em baixa, depois levantamos. Quanto menos sinodal for essa curva, mais próximo estamos do Senhor. Mas nós precisamos de amigos que nos incentivem nesses momentos em que nós escorregamos. Nós precisamos de amigas para compartilhar. E nós precisamos tomar decisões em relação às nossas amizades. Quem são nossas amigas? Quem nós escolhemos para partilhar esse laço tão profundo que é a amizade? Nós vemos aqui que, além dessa relação familiar, havia uma relação de amizade. E Jesus nos mostra como importante é termos amigos, porque ele teve amigos. Inclusive, Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Então,
sabemos quão importante é esses laços de amor e amizade. E uma amizade, ela nasce de uma decisão de doar-se. Ruth fez essa decisão de doar-se. Noemi também fez essa decisão de doar-se. Porque quando Noemi, né, faz a decisão, não, tudo bem, então volte comigo, ela sabia que teria muitas consequências, que seria uma boca a mais para alimentar, que seria uma pessoa a mais para ser cuidada pelo povo dela. Noemi não sabia como seu povo iria reagir à volta dela. E quando ela decide trazer, né, Ruth diz que não vai abandonar, e ela decide trazer Ruth, né, consigo, ela não sabia as consequências que isso poderia trazer. Porque você abrigar na sua casa uma pessoa é uma coisa, você abrigar duas, né, é outra coisa. Então, ela não sabia, né, como seu povo iria reagir a isso. Então, as duas tomaram decisões importantes. As duas tomaram decisões que foram norteadoras das suas vidas daí para frente, né? E uma amizade, ela leva tempo para ser construída. Uma amizade não se constrói do dia para a noite. Você conhece uma pessoa, você pode ter simpatia, você pode, né, gostar ali, né, da reação da pessoa, mas uma amizade como essa, ela leva tempo. Ela precisa de convívio. E a gente pode pensar um pouquinho, a gente pode fazer uma analogia aqui, na nossa relação com o Senhor. Se nós estamos construindo todos os dias essa nossa relação com Deus, ou se nós estamos tomando a decisão de nos distanciarmos de Deus. Nós tomamos a decisão e nós buscamos, nós vamos, né, buscando esse alvo quando nós decidimos ter uma vida de oração. É uma decisão que nós tomamos. Difícil? Muito. A decisão de ter uma vida de oração não é fácil, porque orar não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes nós tomamos decisões de orar e daí a 10 minutos a gente já esqueceu. Começamos 1, 2 dias, né? A leitura da palavra. O Senhor se revela para nós na leitura da sua palavra, através da sua palavra. E quantas vezes nós começamos a leitura da Bíblia e logo desanimamos, né? E logo desanimamos. Quantas vezes a gente lê livros de 600 páginas, de 1000 páginas, rapidinho, a gente quer ver o que está acontecendo, mas quando a gente pensa na leitura da Bíblia, a gente fala, nossa, é muito grande, né? Eu tenho que dividir isso em um ano. E muitas vezes a gente faz a decisão de ler a Bíblia em um ano e nem consegue, né, ler no ano todo. Então, se a gente quer ter mais intimidade com o Senhor, se a gente quer conhecer a Deus, nós temos que gastar tempo com Ele, gastar tempo com a leitura da Bíblia, gastar tempo com oração. Né? E elas gastaram tempo aqui uma com a outra. E assim são nossas relações de amizade. Né? As nossas relações de amizade, nós temos que nos doar, nós temos que gastar tempo com os nossos amigos. Né? Então, elas tomaram as suas decisões, elas tomaram suas decisões na presença de Deus e foram decisões certas. E foram decisões acertadas. Foram decisões que trouxeram consequências positivas para suas vidas. E foram decisões que mudaram suas vidas de maneira positiva. E para tomarmos decisões certas, nós temos que nos colocar na presença de Deus. Quais são as decisões que nós estamos tomando? Quais são as respostas que nós estamos dando para Deus?
E aí a gente faz um link aqui com Ruth, Noemi, com Eva e Maria. Quais são as decisões e as respostas que nós estamos dando? Porque quando Deus disse para Adão e Eva, olha, comam de tudo, tá aqui, desfrutem de tudo, menos dessa árvore. Então, antes, né, de Eva chegar até a árvore, ela tomou uma decisão de se aproximar da árvore. Ela tomou a decisão de olhar para a árvore. Ela tomou a decisão de se encantar com a árvore. Ela tomou a decisão de dialogar com a serpente. Ela tomou a decisão de não virar as costas para a serpente. E ela disse sim para a serpente. Da mesma forma, Maria. Quando ela teve o seu chamado, ela poderia ter dito, Senhor, eu estou fora. Quero não. Não quero, isso vai ser complicado demais para a minha vida, sabe? Eu estou comprometida com José, sabe? Como que eu vou explicar isso, né, para toda a sociedade? Ela podia ter dito, olha, Senhor, essa decisão eu não quero. Mas ela disse sim, ela tomou a decisão certa. Assim como Ruth e Noemi tomaram a decisão certa. Elas disseram sim. E esse sim transformou completamente a vida delas. Transformou a vida delas, elas tiveram a história reescrita por Deus. E isso é o que o Senhor tem para nós hoje. Quais são as decisões que estamos tomando? Nós precisamos saber que todas as nossas decisões, elas trazem consequências e elas trazem recompensas. Então, quais são as consequências e recompensas das nossas decisões? Que nós possamos, assim como Ruth e Noemi, tomar as decisões corretas, tomar as decisões na presença do Senhor, e que o Senhor nos ajude. Amém? Eu queria agora abrir esse espaço, né, para Nancy, que eu acho que ela deve ter muita coisa para complementar, né? Neida, eu gostei quando você fez o link das duas com Eva e Maria. E esse é bom, quando a gente escreve, você não tem nem ideia que isso pode acontecer. Então, é um retorno muito positivo para quem produziu a obra. Foi muito legal. Mas é o que eu sempre digo, qualquer decisão, se você fizer boas decisões, os resultados, você vai ser dono delas. Se você fizer más decisões, você vai ser escravo delas. Vai ficar sendo obrigado, né? Então, para mim, a figura de Ruth e Noemi porque o relacionamento mãe e sogra é mais complicado que mãe e genro. Então, daí mostra na Bíblia que é possível, né? Que é possível. E Noemi acaba abraçando uma criança que não é filho dela, mas ela se torna avó dessa criança. E ela cuida dessa criança como se fosse o neto dela mesmo. Foi um prazer para ela ter essa criança que jamais ela poderia pensar nisso. E entrou, e quando Ruth faz a decisão de seguir a sogra, ela nunca podia imaginar que ela ia gerar Obed, que faria parte da genealogia de Jesus. Então, foi uma forma de Deus presenteá-la, né, com essa decisão dela. Muito bom, eu tenho a sua palavra. E a autora estava tão atenta, viu, Neida? Tão ligada. E ela vai fazer agora para nós o que vai acontecer na próxima quinta-feira. Você está com a palavra, irmã Nancy do Zilek. Eu acho que a Neida podia continuar, viu? Foi muito gostoso. Eu fiquei bem só na minha, só de na outra. A minha parte eu já fiz, agora é ela que tem que falar. Mas na próxima quinta-feira, eu vou falar sobre duas mulheres, não sei se algumas de vocês se lembram dela, Sifrá e Puá.
então encerrar esse estudo. Muito obrigada, Neida. Que palavra forte, boa, clara, muito boa. Eu quero encerrar essa noite pedindo duas irmãs que orem a Deus, agradecendo esta oportunidade que... Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela beleza da tua santidade, pela tua palavra que é viva e eficaz. Amém, por todas as bênçãos, Senhor, derramadas sobre cada um de nós. Amém. Te agradeço pela vida da irmã Nancy, pela capacidade que tu deste, a sabedoria dela escrever um livro baseado na tua palavra. Sim, Continua abençoando a tua filha, Senhor. A irmã Neida, com muita facilidade e sabedoria de ti, transmitir para nós esta mensagem maravilhosa. É uma nossa vivência, Senhor. É aquilo que a gente vive cada dia. Temos filhos, temos noras, genros, netos, uma família, enfim, que vem abençoando, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Amém, Estou Senhor. muito feliz porque o meu pastor e sua esposa me visitou. Abençoa Amém, Senhor. os servos e dirige as nossas vidas. Amém. Uma noite na tua poderosa presença e abençoa a cada irmã, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Quem mais poderia orar? Nosso Deus querido Pai, nós agradecemos a Ti por este momento que estamos encerrando esse banquete espiritual com a irmã Eneida, Senhor. Amém. Obrigada pela inspiração que Tu destes à irmã Nancy e por ainda nós que a temos conosco, Senhor. Ela está aqui participando, Pai. Louvado seja o Teu nome por essa bênção que Tu destes à nossa convenção, à nossa denominação batista. E pela bênção que nós recebemos dela através desse estudo tão precioso. Amém. Obrigada, Senhor, por cada uma das irmãs que entrou aqui na sala e se manteve até agora, no final desse estudo, por todas elas. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção para a próxima reunião, que tenhamos mais outras irmãs aqui conosco. Usa tuas servas, ó Senhor, para nos falar da tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.